Olá a todos. A gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas, né, do nosso setor de medicina intensiva, aqui da Unifesp, né, que é da nossa disciplina de medicina intensiva. E hoje a gente tem o orgulho, né, de ter uma pessoa assim super especial do nosso time, que é a Vanessa Marques. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os 10 artigos que mudaram a prática dela na recuperação de pacientes críticos, tá? E a Vanessa, ela é fisioterapeuta especialista em cardiologia e em fisiologia do exercício. Ela é mestre em ciências de saúde, ela é coordenadora da fisioterapia do setor de terapia intensiva da disciplina de medicina intensiva da Unifesp e ela é vice-coordenadora da residência multiprofissional em cuidados intensivos aí de adultos e o legado dela de estudo, né? Então a gente está muito feliz que a gente vai aprender bastante sobre isso. E aí no fim a gente pode abrir para algumas perguntas, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Dani. Obrigada aí pelo convite. Resumindo aí, sou da casa, né? Para quem não sabe, eu sou da casa, então quero agradecer a oportunidade de participar dessa reunião, que para quem não sabe é da disciplina, né, de medicina intensiva aqui da UTI da Unifesp. E a Dani me pediu, então, para falar sobre os 10 artigos que mudaram a minha prática, né, dentro da unidade de terapia intensiva de pacientes críticos. Dani, só para confirmar, tá vendo a minha tela, né? Sim, sim, sim. Feito. Acho que todo mundo sabe que eu não consigo ver, né, quem está aí, então qualquer coisa, vou pedir para escrever no chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode discutir no final. Como eu já conheço a reunião, vou tentar me manter aí dentro de uns 40 minutos, e aí de repente deixar algumas perguntas aí, então se as pessoas quiserem escrever no chat para não esquecer, ou depois, né, a gente abre aí para que as pessoas possam opinar, né? Sempre bem-vindo qualquer tipo de opinião, crítica, sugestões, tá bom? Então, para começar, tem aí meus contatos, tá? Para quem não sabe, meus contatos das mídias sociais, e vamos lá então para os 10 artigos. Queria dizer que eu sei que essa reunião ela é multiprofissional, ela fica gravada, fica lá no canal do YouTube. Aí eu pensei muito em como fazer isso de uma forma amigável, né? Até para outras profissões que acolha aí dúvidas e possa contribuir aí para qualquer pessoa que fosse assistir. Então, eu não vou fazer de modo temporal. Eu pensei em fazer em subtemas, mas de uma forma para vocês poderem compreender o que é que a gente pensa e baseado no que, né, dentro do que existe dentro da ciência, quando a gente atende o paciente. Então, como são diversos tipos de profissionais, mais ou menos eu tentei dividir assim em conceito, avaliação, objetivo e tratamento, tá? Então, não é temporal. Então, eu não vou seguir exatamente uma linha de tempo. Achei que isso fosse ficar mais didático aí para qualquer pessoa que fosse assistir. Então, o que é trazido para a gente, né, o paciente crítico. O paciente crítico que está lá na UTI, crítico crônico, mas, né, a maioria dos pacientes que são admitidos na unidade, geralmente ele tem deficiência de algum órgão vital, né, um ou mais. Geralmente ele é multi-invadido, tem o tubo orotraqueal, acesso central, sonda vesical, no mínimo, geralmente um desses ou mais do que esses. Geralmente, né, quase sempre, está acompanhado com algum quadro de inflamação, e isso faz com que ele fique restrito ao leito. Então, quando a gente pensa nesse paciente, tem uma figura clássica aí da hemodinâmica, que é a relação entre oferta e consumo de oxigênio. Então, a gente sabe que tem, né, essa linha que a gente tem aqui, o DO2 crítico, que é o mínimo de oxigênio que tem que ser ofertado para uma boa condição clínica, que os pacientes críticos, eles têm outra característica, né? Eles têm outra característica que, vamos dizer assim, flutua um pouco, né? Qual é o valor dessa entrega de oxigênio que tem que ser a crítica, que quer dizer que tem que ser a mínima.
Isso quer dizer que esse paciente ele tem limites, né, cardiovasculares e ventilatórios, principalmente. E por que estou dizendo isso? Pensando aí, então, quando foi, né, que começou a ter mais evidência em relação à consequência disso, em 1992, um estudo aí britânico mostrou quais foram, as anormalidades musculoesqueléticas e neuromusculares de pacientes com falência orgânica e sepse. E aí, naquela época, era um pouco, vamos dizer assim, mais fácil de fazer isso, que é biópsia muscular. Eles pegaram um grupo de pacientes, fizeram a biópsia muscular e eles tiveram aqui, né? A gente pode ver aqui essa tabela bem grande. Eu não vou me ater muito, tá, gente, nos artigos. Eu disponibilizo eles, para quem não sabe, eu tenho uma pasta aberta no Google Drive com todos os artigos que eu tenho. Então, quem às vezes quer se apegar os artigos, não se preocupe, porque eles estão disponíveis. E eu também não vou ficar muito cansativamente falando muito dos achados dos estudos, né? Assim, descritivamente. É mais o conteúdo que nos trouxe. Então, quando a gente olha aqui, os pacientes que eles avaliaram, foram 23 pacientes, eles fizeram então a biópsia, viram aí, por exemplo, a fraqueza, né, adquirida, viram a histologia muscular e associaram aqui com a presença de sepsis, esteroides relaxantes, tá? Então, desse estudo aqui, o que que eles já puderam dizer, né? Que as anomalias neuromusculares, elas... Ai, gente, desculpa, minha gata. As anomalias neuromusculares, elas, se for contabilizar, que naquela época às vezes nem contabilizava muito, como uma disfunção orgânica, ele vem, é tão presente que ele vem apenas depois do sistema respiratório, que não é apenas exclusivo de pacientes com falência de múltiplos órgãos e sepse, foi observado também em outro tipo de população, né? É heterogênea, e aí por isso ele já pontuou que deveria ter uma origem multifatorial, e provavelmente esses fatores seriam deficiência nutricional, imobilidade, doenças subjacentes e efeitos de alguns medicamentos, né? E que, principalmente, tem como consequência uma atrofia difusa das fibras musculares e uma neuropatia axonal. Então, pensa, já foi visto que é uma doença histológica mesmo, tecidual do tecido muscular e neurológico. Então, aí a gente já começa a imaginar qual é a complexidade disso. Por quê? Porque ambos, músculo menos, mas sistema neural é mais difícil de ser reparado e tratado, né? E que essa fraqueza poderia, então, causar atraso, desmame de suporte ventilatório e na alta hospitalar. Isso, então, deveria demandar trabalho, gasto, das equipes médicas de enfermagem e de fisioterapia. Então, isso aí foi em 1992, então foi muito bem visto aí. Então, o porquê que a gente deve fazer exercício com o paciente. E aí, quando a gente fala em exercício, tem esse vídeo aqui, gentilmente fornecido pelo CEF, a gente tem que entender que no momento do exercício, a gente tem um aumento do consumo do oxigênio, né? Então, tem esse desbalanço entre oferta e consumo. O débito cardíaco, que geralmente nessa figura aqui à direita ao lado, vocês podem observar, em repouso ele é direcionado para alguns órgãos. Mas quando a gente está em atividade, ele muda muito isso e, na sua maioria, ele vai ter que ser direcionado, então, para o tecido músculo esquelético. E para isso acontecer, a gente tem várias repercussões, várias formas de fazer com que isso seja possível, né? Então, quando a gente pensa na fisiologia do exercício, ela é extremamente complexa. Ela requer ajustes cardiovasculares, respiratórios, autonômicos, humorais, endócrinos, neuromusculares. Então, para vocês imaginarem que aquele paciente crítico que eu mostrei lá naquela figura bem clássica de hemodinâmica, que ele já tem um limiar alterado, o exercício, quando a gente pensa em exercício nesse paciente, é como se você trabalhasse, por exemplo, né, num prédio, né, essas pessoas que pintam edifício, que constroem edifício, por exemplo, num parapeito. É uma coisa que você tem um intervalo para fazer com esse paciente muito perto do seu limite.
Então, nós, seres saudáveis, a gente tem uma amplitude de limite de oferta de oxigênio, né? De recurso cardiovascular, neurológico, autonômico, a gente tem uma amplitude de recursos para que eu possa transitar dentro desse intervalo sem muito problema. Agora, o paciente crítico, como a gente viu, ele tem total indicação, né? Mas ele está muito próximo desse limiar, desse limite. E a gente tem que, então, pegar esse paciente que já está próximo do limite e colocar ele mais próximo ainda. Então, para vocês entenderem, é uma coisa que precisa ter muita boa compreensão, né, de todos esses fatores, e por isso que, então, eu trouxe esses estudos, os primeiros, para contribuir aí com esse racional fisiológico, da fisiologia do exercício, que é na qual a gente baseia aí nossa conduta. Então, pensando nisso, né, que eu tenho aquele meu paciente com fraqueza, essa fraqueza, então, ela é multivariável, ela é várias etiologias e ela não é exatamente de um quadro restrito, né? A gente tem diferenças entre os pacientes, isso que eu quero dizer, mas é como eu falei, né, músculo e neurológico. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer é avaliar esse paciente. Então, eu trouxe aqui de uma forma bem sistemática, assim, bem curta, para ser bem sincera, as principais formas que a gente usa, né, no mundo sobre uma avaliação rápida, beira-leito, que é a avaliação que a gente faz do paciente, para tentar entender qual é o grau de fraqueza do paciente crítico que aquele paciente ali está sendo acometido, uma vez que a gente sabe de alguns fatores, né, que levam a essa doença, mas como eu falei, isso não é muito assim fechado, então a gente tem que sair avaliando sempre todos os pacientes, porque eles podem evoluir de forma diferente. E aí, não sei se todo mundo que está aí sabe, conhece, a gente fala muito, mas eu acho que muita gente não conhece o artigo original. Esse artigo original aí é da criação do MRC, da primeira publicação, da criação não, da primeira publicação do MRC, que categorizou como o MRC menor do que 48 como fraqueza. É um estudo francês e já havia sido há muito tempo proposto o MRC, que, para quem não sabe, é uma forma muito fácil de avaliar a força, tá? É força, não é funcionalidade. Para a gente, dentro da fisioterapia, isso é bem diferente. É força muscular. E simplesmente a gente pega as articulações, ombro, cotovelo, punho, tá? E faz essa avaliação que está aqui à direita, no lado inferior. Então, 0 é quando não tem absolutamente nada. 1 é quando tem um leve esboço de contração muscular, só que sem movimento. 2 é quando tem contração, mas não vence a gravidade. Então, por exemplo, se fosse aqui meu bíceps, o paciente conseguiria fazer isso, né? Porque eu não estou vencendo a gravidade, mas não conseguiria fazer isso, vencer a gravidade. Aí vem o 3, que vence a gravidade. 4, vence a gravidade com um pouco de resistência. E 5, vence a gravidade com muita resistência. E aí a gente faz 5 pontos, né? Que é essa avaliação que eu acabei de descrever de ombro, cotovelo, punho. Então, 5, 10, 15. 15 membro superior, 15 do outro membro superior, total 30. E a gente faz isso dos membros inferiores, então o máximo de MRC é 60. E aí, esse estudo nos mostrou que um corte que você pode dizer que o paciente tem fraqueza adquirida, né, da terapia intensiva, seria menor do que 48. E aí, nesse estudo, ele até associou com mortalidade e sobrevivência, e a partir daí, muitos outros estudos colocaram como critério de inclusão o MRC abaixo de 48. Para quem é da UTI, talvez saiba, lembra, ou só para deixar aqui, anos atrás, antes da pandemia, até um tempinho depois, a gente escolheu o MRC também como nosso indicador de início de reabilitação dentro da unidade, tá? Então, a gente, durante muito tempo, usou só o MRC. Aí depois a gente tem esse estudo aqui, que foi publicado no New England, que é excelente, já é de 2014, ele já fala melhor da evolução desse paciente, de como avaliar, de como tratar, de como rastrear esse paciente e levar, né, a melhor condução possível aí dentro da unidade. E aí
circulei aqui em vermelho para vocês verem que, por exemplo, esse estudo que foi publicado, né, americano, no New England, ele usa o MRC como score, e aí vocês podem ver aqui que quando tem, então, um MRC menor que 48, né, é um indicativo da fraqueza adquirida, né, e aí ele pede para fazer algumas outras avaliações, eletroneuromiografia, né, biópsia muscular, enfim, e algumas, às vezes, tomografia, alguma coisa, e aí tentar ver se tem alteração da condução neural, e aí saber se é uma miopatia, que é apenas do músculo, ou se é uma neuromiopatia, ou até uma polineuromiopatia, né? Todo mundo que está na UTI, às vezes já viu aquele paciente que era totalmente rígido antes de uma internação e depois fica com uma fraqueza, né, generalizada, tanto de vias aéreas de boca, de vias aéreas, de deglutição, de musculatura, no geral. E às vezes não, né? Às vezes é de algum grupo muscular mais em específico. E aqui ele novamente ressalta, e até hoje é o que a gente leva da maior população de risco, que é sexo feminino, presença de sepse, estados catabólicos, disfunção multiorgânica, a CIRS, maior tempo de ventilação mecânica, imobilidade, hiperglicemia, uso de glicocorticoides e bloqueio neuromuscular, né? Então, lá naquele estudo anterior, que é bem mais antigo, já começou a verificar que esses são os principais fatores etiológicos, e aí até hoje a gente considera que eles se mantêm como os principais fatores etiológicos aí dessa doença da fraqueza adquirida. E lembrar que, né, do que nos diz respeito, a imobilidade é aquilo que a gente tenta, então, impedir ou reverter. E aqui eu trouxe novamente um outro artigo que também fala do MRC, esse já é de 2020. Ele já descreve melhor a nível biomolecular as alterações aí já lá na mitocôndria que acontece dentro do músculo. Então aí a gente já começa a ver que se tem, né, alteração já comprovada lá da mitocôndria, a oferta de oxigênio já está deprimida. Então, para vocês entenderem que isso não é uma opinião minha, né, é uma opinião aí da literatura, que o DO2 desse paciente pode até ser que esteja, às vezes, não tão ruim, mas às vezes o VO2 está comprometido, porque a mitocôndria pode ser que não esteja, né, na sua melhor função, vamos dizer assim, tá? E para quem não sabe, como eu falei que às vezes tem profissionais né, daí assistindo a aula, a mitocôndria é a organela, né, que produz, graças ao consumo de oxigênio, produz ATP, produz energia, se caso alguém não sabe, né? E aqui ele viu ventilação mecânica, tempo de UTI, tempo de internação hospitalar, e conseguiu dividir os que eram fracos e os que não eram fracos, distância percorrida, de teste de caminhada a 6 minutos, é um teste que a gente usa muito para ver aí já é funcionalidade, né? Todas essas coisas, vamos dizer assim, mais dinâmicas. A gente já vai ver a função, custo, para onde foi esse paciente na alta, em relação a 1 ano de sobrevivência e 5 anos de sobrevivência. Então, como eu falei, não vou me ater a né, todos os resultados dos estudos, mas pode verificar que, então, até 2020, nesse estudo aqui, ele categoriza os pacientes em relação ao MRC, e aí ele já fez 3 categorias, ele fez maior ou igual a 48, entre 36 e 47, e menor do que 36, que é um paciente com bastante fraqueza. E aí a gente vê que esse paciente, o mais fraco, ele tem mais tempo de ventilação mecânica, mais tempo de estadia na UTI, mais tempo de estadia no hospital, mais custo, né, e mais dificuldade para se recuperar. Então, se a gente fosse pensar até de uma maneira mais abrangente, é uma questão até de saúde pública, porque esse paciente volta para casa, não pode voltar a trabalhar, precisa de um cuidador, né, tudo aquilo que envolve o que a gente chama de PICS, que é a situação pós a terapia intensiva, né? Como é que esse paciente ficou depois de um tempo aí internado no ambiente de terapia intensiva por muito tempo, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem essas consequências até 5 anos após a internação, tá? Então, aqui eu quero deixar bem, vamos dizer assim, embasado a necessidade de recuperar esse paciente, de ganhar força.
Então, por isso que, particularmente, eu sempre falo para os residentes, para todo mundo, que a gente precisa falar, eu preciso fazer exercício com as pacientes, né? Infelizmente, em algumas situações, a gente ouve e fala, preciso, eu vou mexer com o seu fulano, eu vou mexer com o seu Beltrano. Não, eu vou lá como se eu fosse um personal, né? Eu vejo dessa forma, é como se eu fosse um personal que eu preciso ali com um objetivo claro, né? Começo, meio e fim, por meios de exercício, impedir, minimizar ou, né, se Deus quiser, reverter essa fraqueza. Porque essa fraqueza, ela traz todas essas consequências, como a gente já sabe aí. E aí, para não deixar assim com menos importância, sobre a musculatura respiratória. Por quê? Os músculos respiratórios, eles são esqueléticos, né? Porém, a musculatura respiratória, mas mais ainda o diafragma, apesar dele ser musculatura esquelética, ele histologicamente é diferente de outro músculo, tá? Vou tentar fazer uma forma também, como as pessoas falam, palatável, mas o diafragma, ele é o único músculo que metade dele é força, metade dele é resistência. É o único músculo que tem essa característica. A maioria dos músculos, ou eles são de resistência, por exemplo, os eretores da coluna, né, eles conseguem contrair, vamos dizer assim, pouco por muito tempo. E a gente tem, por exemplo, músculos de força, que a gente até treina, né? Então, por exemplo, quem escala tem muita força nos dedos, quem digita tem mais resistência. Então, a gente consegue até direcionar, mas o diafragma é um que ele tem os dois. Então, por isso que quando você precisa respirar com força, você consegue, mas você também consegue respirar, né, pela sua vida toda. E aí, nessa publicação em 2016, também tem bem descrito a nível biomolecular quais são as alterações do músculo diafragma. Então, eu também falo muito para os residentes, quero deixar aqui que às vezes a gente olha a panturrilha do paciente, às vezes a gente olha o quadríceps do paciente, às vezes a gente olha o braço do paciente e fala, nossa, como ele está fraquinho. E esquece de pensar que o diafragma deve estar igual. Então, enquanto nos chama muito a atenção daquilo que é visível, a gente não pode esquecer que o diafragma é também um músculo e a gente depende da ventilação dele. E da mesma forma que a gente, por exemplo, fratura o braço, engessa o braço fica em repouso, e quando tira aquele gesso, aquilo está tão fraco que a pessoa não consegue movimentar, perde propriocepção, perde o movimento fino, o diafragma também. Foi difícil, tá, escolher os artigos, então, assim, poderia trazer outros artigos, mas eu trouxe esse, e aqui já tem descrito como que a gente previne, então a gente tem que tentar minimizar, né, diminuir a assistência ventilatória para prevenir, e tratar exercício. Tá? É a reabilitação precoce, mobilização precoce, o que quer que a gente diga, e na questão respiratória, tem dois grandes grupos de tipo de treinamento. A gente tem o treinamento específico da musculatura respiratória, que eu vou mostrar, mas na literatura a gente também tem que, se eu fizer exercício, assim como a gente, dependendo da intensidade do esforço, a pessoa vai precisar respirar mais, vamos dizer assim. Então, outro tipo de exercício, eu consigo também atingir o diafragma, isso é um benefício, tá? E tem como aí recuperar que ela é estimulação, hormônio de crescimento e alguns tipos de medicação, tá? E aqui eu também trouxe esse estudo que, nossa, esclareceu muito na época e vem vindo com outros vários estudos, que novamente eu não trouxe, mas vários outros estudos já foram feitos baseados nisso que a gente chama da teoria de roubo de fluxo. Então, em 1997, o professor Dempsey publicou esse estudo maravilhoso, no qual ele viu que, grosseiramente falando, como eu falei, né, de um músculo esquelético. Quadríceps também é um músculo esquelético. Vou fazer exercício, eu vou contrair os dois. A gente sabe que o endotélio ele tem várias formas de recrutar fluxo sanguíneo. Então, quando a gente faz exercício, deveria fazer o quê? Recruto fluxo sanguíneo para o quadríceps, recurso e recruto fluxo sanguíneo para o diafragma. Né? Ambos são músculos, ambos estão em contração. Porém, nesse estudo, ele viu que não, que o corpo e provavelmente o endotélio do diafragma, ele é especial quando comparado com o endotélio dos outros grupos musculares. Então, se você tem grupos musculares precisando de fluxo, vamos falar assim, o diafragma sempre tem preferência.
Então, quando o paciente tem qualquer comprometimento respiratório, e aí eu queria relembrar a engrenagem, né? Da fisiologia do exercício, que é aquela inicial que eu mostrei, a gente precisa de uma engrenagem cardiovascular e respiratória para contribuir com o músculo, para que ele tenha uma boa função. Se eu tenho, uma preferência para a musculatura respiratória, pensa aqui comigo, se esse paciente tem qualquer comprometimento respiratório, aquele músculo vai precisar contrair ainda mais. E aí, nessa competição, o diafragma sempre ganha. Então, quando eu quero fazer um exercício, principalmente para o indivíduo pneumopata, eu não consigo ter um bom desempenho. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer força do quadríceps, força de membro superior, ele começa a aumentar a ventilação, o corpo, vamos dizer assim, né? Não tem dúvida, ele manda sangue para o diafragma em detrimento do quadríceps ou do bíceps. Então, isso nos auxiliou muito a entender, né, vários tipos de evolução que os pacientes, principalmente pneumopatas, têm, mas também os cardiopatas, né, também têm. E aí eu não trouxe aqui, mas queria já dizer que tem inúmeras publicações de, então, formas da gente ter uma prescrição de exercício mais específica para esse grupo de pacientes, para que o diafragma não precise tanto da assistência, para que a gente consiga, então, levar esse fluxo sanguíneo para o quadríceps, membros superiores, seja lá o outro grupo que for, para você conseguir, então, ganhar a força daquele outro grupo muscular. Então, com isso aí, eu estou falando aí da avaliação, a gente estava aí no MRC, e aí, em 2014, a Carol Hudson, que é uma fisioterapeuta, e todo o grupo dela lá da Austrália, pensou numa coisa mais funcional. Por quê? Queria que vocês pensassem, por exemplo, uma pessoa que tem um AVC, ela é hemiparética ou hemiplégica. O MRC não pega esse grupo assim bem, né, esse grupo de pacientes. Se a pessoa é amputada, ou às vezes a pessoa tem força, mas ela não anda, ela não fica de pé. Lembrando que a questão força, ela não é só miofibrila. Ela tem várias outras coisas, como, por exemplo, eu estou querendo dizer aqui, parte bioquímica, hemodinâmica, controle neural, tem muita coisa. Então, assim, mais ou menos isso. Se a gente só olhar a força, a gente não vai acertar. Por quê? O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida para o doente, tá? Então, inclusive, alguns estudos que querem mostrar mortalidade para a fisioterapia não é o melhor da nossa performance. A nossa performance é em relação à qualidade, né? Acho que se alguém que já fez fisioterapia talvez saiba disso. Enfim, aí a Carol Hudson propôs essa avaliação, que é muito mais intuitiva, tem muito mais a ver com aquilo que a gente faz dentro da terapia intensiva, tá? Porque dentro da terapia intensiva, a gente chega, avalia o paciente, geralmente tem pouco tempo para atender e para avaliar. Um paciente, como eu falei, está muito próximo do limiar, então a gente não pode gastar muito tempo com ele. E aí eu vou mostrar o estudo que mostrou isso, né? Falar meio redundante, mas o que que a gente quer? A gente quer que esse paciente faça as atividades de vida diária, que é isso que eu estou querendo dizer, qualidade de vida, que ele consiga levantar, ir para o banheiro, trocar de roupa, escovar seu dente, pentear cabelo, comer, é isso que a gente quer. Então a gente quer que ele fique, que ele esteja na cama, se ele estivesse na cama, que ele levante e ande. É isso que a gente quer. E ela propôs isso, que chama IMS, tá? Que a tradução em português é Escala da Mobilidade da UTI. Então, quem nunca viu aí a publicação original, aqui ao lado em inglês é original do artigo, aqui eu já coloquei a tradução que foi feita aqui no Brasil. Ela foi disponibilizada aqui no Brasil um tempo depois. E aqui eu quero mostrar já na nossa régua, que é para quem da nossa unidade, aproveitar e para falar que esse ano a gente mudou a régua da mobilidade, e aqui na régua da mobilidade a gente colocou o IMS. Então, já há algum tempo, a gente optou, né, em ficar com a IMS como avaliação. Uma coisa também foi porque o TASI
ele tem o IMS, a escala que ele escolheu, vamos dizer assim, para pontuar a mobilidade, e aí a gente pensou que para fazer tudo sentido, então a evolução vai ser IMS, a régua é IMS, e para quem não sabe, os nossos indicadores da UTI é baseado no IMS. E é bem mais fácil, bem mais rápido, você vai fazer na hora que você atende o paciente. Então, o IMS de 0 é o paciente na cama. Um é aquele que se move na cama. Dois é aquele que ele vai para a poltrona com uma transferência passiva, tá? Três é aquele que senta à beira-leito. Quatro, que fica em pé. Cinco, que vai para a poltrona com assistência, né? Mas assim, ele já não é totalmente passivo. Seis é que ele anda ali beira-leito, vamos dizer assim, fica em ortostatismo, marcha estacionária. Eu não gosto de usar muito esses termos, como eu falei, tem gente que talvez não conheça, mas é ficar de pé e conseguir trocar passos. Aí, sete, ele tem auxílio de duas pessoas, isso ou mais. Oito, ele tem auxílio de uma pessoa. Nove, algum dispositivo de marcha. E 10, ele está andando. Então, o que que eu queria aproveitar aqui e mostrar para vocês? A nossa intenção é subir de nível, tá? A nossa intenção é subir de nível. Então, eu não quero que ele fique excelente sentado. Não. Eu quero, se ele sentar, ok, próxima coisa eu tenho que colocar ele de pé, tá? Então, não adianta para mim ele ficar assim, ó. Não que não adianta, não é o meu objetivo. Ele fica 1 hora sentado, mas ele não fica 1 minuto de pé. Então, assim que ele fica sentado, a nossa intenção é subir aí nessa escala da funcionalidade. Por quê? Porque a função é deixar o paciente independente, inclusive, né, reduzir custos até para ele. Se vocês perceberem, simultaneamente tem essa publicação aqui, que é da PERME, então também de 2014, o outro também era 2014. A PERME é uma fisioterapeuta, a Cristiane PERME, né, é uma fisioterapeuta que se formou aqui no estado de São Paulo, foi para os Estados Unidos, e ela, então, para vocês verem, nessa época aí, porque sempre teve a tal fisioterapia motora, tá? Sempre teve. Eu tenho mais de 25 anos de formada, sempre teve. Mas muito por conta da publicação da internet e o crescimento, então, da necessidade, mais estudos que conseguiram mostrar a necessidade, começou aí meio que uma corrida para a gente conseguir falar a mesma língua. Então, já quero falar aqui para vocês que o nosso maior problema é falar a mesma língua, tá? E nisso ainda a gente está patinando, já vou dizer para vocês. Enfim, por isso que eu coloquei aí essa bandeira americana e brasileira, porque ela está nos Estados Unidos, mas ela é brasileira. E ela desenvolveu uma escala que na cabeça dela também é excelente, que é o quanto que o paciente ele tem facilidade de se mobilizar, tá? E aí ela colocou então como barreiras de mobilidade, porque às vezes o paciente se mexe, mas ele está em ECMO, vamos supor. Ele se mexe, ele está bem, com força, mas ele está entubado, está fazendo hemodiálise. Então, ela quis fazer uma forma de quantificar, de colocar nessa escala isso, tá? Então, a gente usou durante alguns anos a PERME, então mais recentemente a gente trocou para o IMS, como eu falei, mais por conta do TASI, mas a PERME, basicamente, ela avaliava estado mental, se o paciente acordava ou não, obedecia comando verbal ou não, se tinha barreiras de mobilidade, se tinha força, e aí ela via mobilidade no leito, transferências, né, de deitado para sentado, de pé, marcha e endurance da marcha, tá? Então pensa que o racional é o mesmo. E para quem não sabe, a gente pega isso muito até, é uma coisa bem assim, primitiva da fisioterapia, que é o que a gente neuroinfantil, neuroinfantil, neuropediátrico, o rolar do bebê, o sentar, né? Tem um pouco até a ver com essa história, vamos dizer, motora, tá? Só que o problema da PEM é que ela é bem mais comprida, vamos dizer assim, tá? Ela é bem mais comprida, ela é muito mais específica, e assim, tudo bem que ela levou em consideração as barreiras, mas estou deixando a minha opinião aqui, usamos ela durante muito tempo, como eu falei, mas eu não vou negar que beira-leito, assim, MS é mais fácil, tá? Ela foi validada no Brasil em 2016 e, só para vocês saberem, quanto maior a pontuação, maior a funcionalidade, mais independente está o paciente.
E aí até tentou se categorizar o que é que a gente vai fazer com o paciente dependendo da escala da PERM. Então, para vocês entenderem, né? Ah, então PERM de 8. Ah, vamos sedestar esse paciente. PERM de 12. Ah, vamos tentar colocar ele em ortostatismo. Alguma coisa assim, tá? Que é o também do IMS. Então, para vocês entenderem, teoricamente, eu falo IMS do paciente é 4, todo mundo sabe o que é, e todo mundo deveria saber o que é que eu preciso ganhar. O que eu preciso ganhar? O que me falta naquele paciente para ir para MS de 5, tá? Então, a gente deveria falar todo mundo a mesma língua, no mínimo baseado nisso. Se ele está em 4, o que falta para ele para 5? É força de quadríceps? É força de glúteo? Tá? Alguma coisa nesse sentido. Aí, já mudando um pouco aqui, né, o tema, vamos dizer assim, tem essa publicação, então estou voltando no tempo, de 2007, uma publicação americana, Polly Bailey, foi muito falada na época, tá? Porque tinha essa foto aí, e na época, não sei se quem está aí é um pouco mais antigo, vai lembrar, nossos congressos mostrava muito dessas fotos, as pessoas andando entubadas, todo mundo, nossa! E aqui ela fez um estudo lá na UTI, e a intenção era que o paciente andasse 100 metros antes de ir de alta, tá? E propôs uma nova forma de reabilitação, tá? E aí ela avaliou o que foi feito. Então, ela pegou cada paciente que fez uma sessão de fisioterapia e contou em sessões. Então, não é em paciente, tá? É em sessões. Então, se a gente olhar aqui, pacientes intubados, aqui, ó, número de atividades. Foram quase 600 atividades em pacientes intubados, 700 em pacientes não intubados e uns 150 aqui, né? 155 em pacientes traqueostomizados. Desses intubados, 145 sentou, né, na cama, 229 sentou na cadeira e 219 andou. Dos não intubados, sentaram na cadeira e traqueostomizado ficou sentado na poltrona. Poltrona, cadeira. E aí, o que ela viu? Que ela viu um achado que pacientes mais jovens têm melhores desfechos que os mais idosos, aí essa faixa etária em 65 anos. E ela viu que no que ela queria teve algum sucesso. Os pacientes conseguiram aí 70% andar mais que, não é 100 metros, não, é 100 pés, desculpa. 100 pés no momento da alta da UTI. E enquanto o evento adverso for considerado baixo evento adverso, porque foi 1%, tá? 1% dos eventos adversos que ela descreve aqui. E aí eu queria relatar que o exercício, por si só, a gente tem que entender que, como eu falei, eu preciso fazer um recrutamento vascular, cardiovascular, respiratório, essas variáveis, dependendo daquilo que você promove, vão variar, né? Sendo um pouco redundante. Então, alguma coisa eu meio que preciso tolerar, vamos dizer assim, né? Eu preciso tolerar, eu preciso entender, né? O que que eu posso fazer quando eu não posso variar nada e o que que eu posso fazer quando eu posso variar um pouco, e o contrário também eu devo falar. Se eu não estou variando, muito provavelmente não tem resposta cardiovascular respiratória. Então, muito provavelmente eu não vou conseguir chegar no objetivo que eu tenho. Então, para a gente é bem claro isso, tá? Então, se eu não posso variar, o que que eu posso ganhar? Ou se eu preciso ganhar, eu vou precisar variar, tá? Mais ou menos isso. E aí, no ano seguinte, 2008, teve essa publicação aqui também do Peter Morris, que isso aqui a gente segue também até hoje. Então, da mesma forma que a gente segue o IMS até hoje, só vou olhar o horário, da mesma forma que a gente segue o IMS até hoje, essa publicação a gente segue até hoje, tá? Então, eles foram muito felizes nesse protocolo publicado, que nada mais é do que paciente está inconsciente, ele vai fazer mobilização passiva. Acordou, aí a gente já vai começar a fazer exercícios ativos e ativos resistidos, assim que possível, de membro superior, tá? É isso aqui que ele está falando, tá? Membro superior.
Ele conseguiu mexer membro superior, por que primeiro membro superior, gente? Que é igual, vamos dizer assim, paraplégico, a gente já começa a ter independência, já começa a comer, já consegue fazer preensão, segura na grade, se veste, penteia o cabelo, né? Membro superior. Ele conseguiu grau 3 de força, aquele do MRC, ele conseguiu vencer a gravidade 3 para 4 de membro superior, principalmente bíceps, flexor de dedos, eu já vou para membro inferior. Tá? E aí a gente vai treinar quadríceps, glúteo, vamos treinar quadríceps, glúteo até que ele chegue lá naquele MRC de 3 para 4, vamos colocar de pé e depois ele vai andar, tá? E aqui tem os achados desse estudo que viu o tempo de saída da cama foi menor quando usou esse protocolo, reduziu o tempo de ventilação mecânica, reduziu o tempo de estadia na UTI e no hospital, tá? O que foi mais relevante, né, que teve aquele P que a gente gostaria muito, foi redução no tempo de sair da cama. Os outros não foram tão diferentes do Joe Care, né, que eles tinham lá na época, mas foi uma tendência um pouco menor, acho que eu posso dizer assim. E aqui, em 2022, para quem sabia que estava acontecendo esse estudo, a gente ficou um pouco aí, ansioso, porém, depois não foi bem aquilo que a gente achava, estou dando a minha opinião, mas depois a gente pode abrir para todo mundo falar a sua opinião, é da Carol Hugson. A Carol Hugson, não sei se eu estou pronunciando exatamente certo o nome dela, mas ela tem várias publicações, é aquela que propôs o MS, então esse estudo foi encabeçado pela Austrália, e é um estudo multicêntrico, o Brasil até participou com um centro de Brasília, no qual a tentativa era aumentar a intensidade, né? Eu acho que o propósito era isso. O quanto que a gente faz na mobilização precoce, né? O quanto, até onde eu posso ir? Mais ou menos isso, porque é isso que eu falo, a gente tem várias perguntas ainda a serem respondidas. E aí, eu vou dizer que, né? Bom, enfim, eles tentaram aumentar o tempo, tá? Então, eles pegaram o Joker dos centros e deram uma sugestão de um protocolo novo, vamos dizer assim. A gente lamenta porque na publicação não tem o que era o Joker da instituição, então, como é no mundo, e aquilo que eu falei, que infelizmente a gente não fala a mesma língua, então, assim, é meio complicado a gente já levar a ferro e fogo o resultado, porque a gente não sabe o que era o Joker, mas o proposto era tentar despertar o paciente e no momento que esse paciente era despertado, colocar mais alta, vamos dizer assim, mais alto IMS que aquele paciente conseguisse. Então, se ele despertou e aí ele tem força, vamos botar ele de pé, tá? Vamos supor assim, ele tem força, vamos botar ele de pé. Ele fica de pé, vamos tentar deixar ele o máximo de tempo possível, tá? Esse foi o objetivo do time. E aí ele tem aqui esses gráficos, que eu acho que é o melhor representa o resultado do estudo, que ele mostrou em cor. Cinza é passivo, esse laranja mais escuro é exercícios na cadeira ou na cama, e aqui esse amarelo mais claro, exercícios ativos de pé. Aí depois foi transferência, andar assistido e independência. O que eu queria que vocês vissem? Batendo o olho aqui, a gente pode ver que a diferença maior desse grupo aqui, que é da mobilização precoce, com o grupo do Joker, é que se você bater o olho, né? Aqui tinha mais cinza e aqui tem mais amarelo. Então, grosseiramente falando, é como se o paciente deixasse de ficar passivo aqui e eles já colocaram de pé o paciente, né? E a gente tem aqui esses desfechos, e grosseiramente falando, tem aqui o odds ratio de cada do que foi avaliado, então foi morte, tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI, alguns scores aí que são mais relacionados à qualidade de vida. Não teve diferença. Tá, meio que não teve diferença. Então, do Joker, que de novo, infelizmente, a gente não sabe qual era, porque era do mundo todo e cada um tinha o seu. E o que trouxe é que o grupo da mobilização precoce teve mais eventos adversos quando comparado com o Joker, né? Então, mais ou menos foi assim: daquilo que você fazia, não faça esse. Só que aí vem a minha crítica, tá? Quando a gente prescreve atividade, né, que a gente entende aí a fisiologia do exercício, e isso eu quero dizer, a gente tem o tipo do exercício, a frequência, a intensidade e o tempo.
Então, antes de eu mudar o tempo, eu teria outras coisas para valorizar em relação a ganho. Então, eu particularmente acho que realmente a despertar o paciente, colocar ele de pé, né, talvez não seria a melhor estratégia a ser feita com aquele paciente, né? Então, a gente poderia fazer outra coisa, por exemplo, deixar sedestado, treinar mais força, por exemplo, porque a gente sabe que tem uma questão autonômica, né, cardiovascular, neurológica, proprioceptiva. Então, não é só isso, né? A gente sabe que esse paciente está se recuperando de tudo que eu falei, então, eu, infelizmente, né, a minha opinião só me reforçou uma coisa que eu já sabia. A gente na UTI, a gente não aumenta tempo. Se alguém tiver aí e quiser discordar, excelente, né? Estamos sempre abertos a críticas, mas a gente não aumenta tempo. É aquilo que eu falei, ele ficou sentado, vou deixar 1 hora de pé, que inclusive o que era proposto do estudo era ficar até 1 hora na posição. Eu não vou deixar ele 1 hora de pé. Ele ficou sentado, por exemplo, ele ficou sentado, eu vou treinar força de membros inferiores, por exemplo, né? Para depois colocar ele de pé. Eu vou treinar balanço, eu vou treinar equilíbrio, eu vou ver como é que essa resposta cardiovascular ao ortostatismo, eu vou ver como é que esse baroreceptor tá, eu vou ver como é que essa resposta autonômica tá antes de colocar ele de pé. Então não é só isso, eu vou ficar de pé, tá? Então, ele trouxe esse auxílio do que não devemos fazer, mas, assim, fez sentido, mas talvez não tanto, tá? E aí, tem um vídeo aqui, mas ele está sem som, que para ajudar aí no racional do que a gente pode fazer, é isso que eu estou querendo dizer, força. Né? Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar força do paciente. Nesse caso, o paciente está com balão intraórtico, está recebendo estimulação de quadríceps. Tem vários estudos que mostram desfecho de quadríceps, né? A força de quadríceps com outras variáveis. E tem aqui essa meta-análise de 2024, bem recente, em relação a tempo de ventilação mecânica, sucesso de extubação e mortalidade. Já vou dizer para vocês que o diamante aqui, ele não se afasta da linha do zero, exceto em sucesso de extubação, tá? Então, ainda, né, o número de estudos, eu não trouxe tudo, porque, tá vendo, eu falo muito, mas ainda o número de estudos é pequeno, a amostra ainda não é muito homogênea, infelizmente, ainda o que a gente faz não é muito bem protocolado no mundo, mas é uma coisa que a gente tem visto mesmo em estudos pequenos, que associar o exercício à eletroestimulação, que é uma coisa que é muito feita na neurologia e principalmente na ortopedia todo mundo fala, também choquinho, né? Então, isso aí a gente está cheio de evidência, por exemplo, na ortopedia. Muito provavelmente ela vai vir para a UTI, né? Então, a gente tem um ganho muito grande quando a gente associa o exercício, o movimento com a eletroestimulação. Então, eu, né, espero que a gente consiga fazer mais estudos para que a gente tenha aí um melhor esclarecimento de quando e quanto usar. Aqui é só para vocês saberem que o Requer é um equipamento maravilhoso que o Brasil desenvolveu. O Brasil é um país muito avançado, vamos dizer assim, na eletroestimulação. Requer, se vocês virem por aí, é aquele aparelho que estimula o corpo todo ao mesmo tempo agora. Está na terapia intensiva, ele chegou agora, então quem sabe daqui uns 4, 5 anos a gente vai começar a ter estudos aí melhores com a eletroestimulação, porque os aparelhos que a gente tinha até agora, eles são realmente um pouco também limitados para fazer grandes estímulos. Já estou acabando. Aqui, em relação ao treinamento muscular respiratório, que eu comentei lá do diafragma, né, do roubo de fluxo, o Brasil também é um dos países que mais publica em relação ao treinamento muscular inspiratório. Aqui foi o uso do Power Brief, tá? Não querendo, não tenho nenhum conflito de interesse, mas os pacientes que fizeram uso do treinamento muscular inspiratório, tem aqui o protocolo caso alguém queira, teve uma melhora nos desfechos em relação à ventilação mecânica, e melhora da PI Max quando comparado ao outro grupo, que foi o grupo controle com exercícios convencionais. Então, ainda não é aquele estudo maravilhoso, vocês podem ver aqui que o P não é aquele P maravilhoso, mas tem uma tendência aí de redução do tempo de ventilação mecânica, nesse estudo e em outros, tá? Só voltar aqui, que é isso que eu ia falar aqui, principalmente em desmame, tá? E aí, como eu falei, já acabando, a Carol Huxon, que é a mesma do Teams, que é a mesma do MS, propôs aí o farol. Então, já finalizando mais ou menos o porquê
por que fazer, o que fazer, e aqui seria como fazer. Ela propôs o sistema de farol para limitações cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, como verde, amarelo, vermelho. Vermelho é não faça. Amarelo é assim, ó, um sênior vai fazer depois de discutir aquela situação, e o verde assim, praticamente não existe risco, tá? Ela foi validada como diretrizes brasileiras de mobilização precoce. Então, quero dizer para vocês que nessa publicação aqui de 2019, da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, o que que tem lá? Então, o que que tem aqui no Brasil como diretrizes? Aquilo que eu mostrei do Bailey, que era a mudança postural, associado a essas respostas cardiovasculares respiratórias. Então, para quem não sabe, é isso que a gente tem aqui no Brasil, validado aí, né? Não é bem validado, né? Direcionado como diretriz. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a oportunidade, está aí novamente nos meus contatos. Passei um pouquinho do tempo, acho. Mas se Oi, alguém tiver Ivan. alguma dúvida, Alguém está pedindo para você disponibilizar depois os artigos, mas tem nas suas redes, né, que você falou? isso. Lá, Ah, se for no meu Instagram, não sei quem é que pediu, lá no meu Instagram tem um link no Instagram que quando você clica, vai para uma pasta no Google Drive, tá meio bagunçada, mas todos os artigos da minha vida estão lá. tá. Livro, artigo, aula, estão lá. Tá. A gente tem uma pergunta aqui do Fabrício, que eu já vou, Fabrício do Cepaco, que eu já vou fazer, mas antes de eu falar a pergunta dele, eu só queria fazer uma pergunta para você. Se você fosse redesenhar o grupo intervenção do TIM, com o que que você faria de diferente? Eu não, eu, assim, pelo que a gente lê lá no estudo, ela passa a entender que o paciente era despertado, ele já ficava de pé. Eu jamais faço isso. Eu jamais faço isso. A gente sedesta o paciente beira-leito, vocês vão observar, né? Gente, com uma, duas pessoas, eu sempre faço aferição, frequência cardíaca, pressão arterial antes deitado, imediatamente quando eu sedesto, e depois de 5 minutos eu faço isso, para ver como é que está essa resposta autonômica do paciente. E aí, antes de pensar em colocar ele de pé, eu preciso ver força, né? Força de quadríceps, tarará. Então, a gente, se ele, depois de 5, 10 minutos, ficou bem sedestado, não teve alteração, não teve tontura, não teve taquipneia, não teve nada, aí eu fico de pé, né? E aí, de novo, eu afiro isso. E a própria Carol, ela fala que assim isso não estava muito bem descrito, por exemplo, variáveis hemodinâmicas cardiovasculares, essas coisas. Foi um estudo com esses desfechos que a gente chama de duro. Então, se a pessoa quisesse fazer isso sem fazer uma aferição de PA, ela podia fazer, entendeu? Então, se o profissional que tivesse ali beira-leito não tivesse, vou chamar isso, essa expertise, esse olhar, muitas vezes, de novo, o paciente tem força, mas ele não tem sistema nervoso autônomo, ele não tem resposta cardiovascular para ter isso, entendeu? Então, vem tontura, vem mal-estar, e a gente precisa disso. Então, eu faria isso, faria assim, com as respostas cardiovasculares mais semelhante com esses estudos de ventilação mecânica. Se o paciente teve isso de resposta cardíaca, isso de resposta, né? Depois de 5 minutos, aí você faz aquilo. Eu faria isso, particularmente. A gente tem uma pergunta aqui do Fabrício, nosso colega do Cepaco. Ah, sim. E ele coloca aqui: sabemos que os pacientes 60 anos mais têm inúmeras alterações em seus diversos sistemas orgânicos, e para nós, fisioterapeutas, o sistema cardiovascular, músculo-esquelético, vestibular e neurológico se sobressai. Com isso, como você avalia a força muscular de um paciente 60 mais durante a internação na UTI, sem histórico de disfunções musculares, porém com alteração vestibulares neurológicas? Aí ele coloca entre parênteses, neurológico alterado, porém com manutenção de compreensão de comandos. Força, até hoje a gente faz MRC. O que que tem para a gente ser mais específico? O hand grip. O hand grip é o mais específico que a gente tem de força. Tem o hand grip que é para mão, e tem o. Ô, gente, os físicos daí me cola e escreve. O dinamômetro. O dinamômetro tem um dinamômetro que tem digital, e tem uns que você pode colocar na tíbia, você pode colocar para ver bíceps, que seria o mais específico. Mas hoje, até hoje, mesmo que sejam mais idosos, que a gente sabe da questão da fragilidade, a gente sabe isso, a gente ainda não tem nada específico diferenciado para idosos. A gente faz MRC.
Tá. Eu não sei se a chefe quer fazer algum comentário. Não, queria só parabenizar a Vanessa aí pela aula muito detalhada, né? Eu acho muito importante que a gente consiga conciliar realmente toda a base fisiológica disso e a construção da evidência, né? A Carol é uma pessoa líder, sem dúvida, e que mudou a história, eu diria, né? Da forma como a gente faz vídeo nas nossas UTIs. E reforçar esse papel tão importante da fisioterapia na nossa equipe multidisciplinar, né, Vanessa? Eu acho que a gente, ao longo dos anos, já estamos aí há muitos e muitos anos, né? A gente, a gente viu uma evolução excepcional da forma como a gente faz fisiomotora, né? Da forma como aos poucos a gente foi melhorando a avaliação multidisciplinar para essa segurança do paciente durante a fisioterapia, né? E, sem dúvida, a gente vê desfechos belíssimos aí, nós aqui particularmente, da equipe que você comanda com o Fabrício. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar isso, cada vez usar mais efetivamente mesmo a nossa, a nossa plaquinha lá, que ficou muito melhor, né? Nessa versão atual que vocês fizeram, da nossa versão antiga, mas sem desmerecer a versão antiga, né, Vanessa? Porque ela foi muito Sim, pioneira, né? Muito. é. Então, eu acho que a nossa fisiomotora aqui, ela sempre foi muito avançada e muito pioneira, né? E é, sem dúvida, um fator muito importante para contribuir com os nossos resultados. Eu sempre vou ter dúvida, como muito envolvida em estudos clínicos, né? Eu sempre vou ter dúvida, eu acho que sua última frase é excepcionalmente boa, né? A dúvida é fundamental, né? Então, essa dúvida do doente é como em várias coisas na terapia intensiva que a gente sabe muito bem quando fazer, sabe muito bem quando não deve fazer, né? Mas essa zona do meio aí, ela é uma zona ainda que precisa de muito estudo, né? De muita avaliação, para a gente ter mais certeza e mais segurança. E eu acho que cada vez mais a gente trabalha junto para isso. Tem mais uma pergunta, então eu vou só te parabenizar de novo, se a Dani quiser fazer nesse minutinho que falta aí a tua É, pergunta. aqui a Gisele está perguntando se tem contraindicação da eletroestimulação em caso de pacientes críticos. E essa era uma curiosidade minha também, tá, Vanessa? O tanto que a gente deveria estar na prática usando mais eletroestimulação ou não, sabe? Eu acho que você mostrou os estudos, né? Mas não é uma coisa que a gente está com ela no nosso dia a dia aqui, né? E a minha pergunta tem a ver com essa pergunta da Gisele também, que é, deveríamos estar fazendo mais aqui? Será que a gente já tem, né? Deveria. Que a tua opinião, você mesmo colocou que a evidência ainda é muito, né? Sim, E assim, é um custo de tempo também, né, Vanessa? Quando a Físio decidir começar a usar isso, ela vai estar deixando de fazer outras coisas, que é o grande problema da terapia intensiva em todas as profissões. Quando a gente gasta a nossa energia para fazer algo que não há uma evidência de melhora, a gente está deixando de fazer alguma coisa, porque somos todos muito ocupados, né? sim. Então, em relação à estimulação, o que que acontece? Para vocês entenderem, em ortopedia, se um dia vocês, qualquer um aí for, tiver fratura, tiver qualquer entorse, qualquer coisa, se você for um bom fisioterapeuta, quase sempre ele vai fazer a estimulação. Então, a estimulação, a gente não tem dúvida que funciona. Qual é o problema da estimulação? Que você precisa da resposta do paciente, né, verbal, muitas vezes, porque ela pode doer. Então, dependendo do nível que você coloca de corrente, aquela contração ela pode doer. Então, essa é uma questão dentro da terapia intensiva. Edema é um tecido muito edemaciado, é mais difícil, né? A água com a corrente elétrica é mais difícil chegar no músculo. Então, pacientes muito edemaciados é mais difícil a gente fazer a estimulação, principalmente nesse que não é responsivo, porque aí eu vou precisar colocar muita corrente. Teoricamente, eu posso estar promovendo dor nele, posso ficar um pouco na dúvida. Mas, fora isso, praticamente, vou dizer assim, não tem contraindicação. Fora essas questões. Tinha uma coisa que eu, antigamente, quando o paciente tinha marca-passo, que não podia, isso aí já morreu. Eu só não posso fazer a estimulação, né, aqui, ó, no peitoral, se o paciente tem marca-passo. Fora isso, posso fazer sistemicamente sem problema nenhum. Aí, o que que falta, na verdade, é a gente, então, achar. Desculpa, gente. A gente achar o ponto motor, tá? Porque cada músculo tem na sua anatomia onde que vem a placa motora. Se eu colocar o eletrodo ali
Se eu colocar o eletrodo ali, o músculo vai ter uma contração muito mais efetiva. Então, uma menor corrente vai ter uma melhor contração. E não é fácil achar o ponto motor. Resumidamente, também é isso, tá? Então, na prática, a gente vai com aquele eletrodo, coloca lá no quadríceps e, por causa do tempo, né? É difícil achar o ponto motor e espera-se esse resultado, vamos dizer assim. Mas, Dona Flávia, só para corrigir, isso não vai gastar tempo. Porque por um lado, para fazer da melhor forma que existe, gastaria tempo, que é você achar exatamente o ponto motor daquele músculo. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu já fiz eletroestimulação, eu tenho um aparelho em casa, eu uso em outros pacientes domiciliares que eu tenho, eu uso em mim. Eu não fico procurando ponto motor, eu coloco assim e vai auxiliar na contração. Então, o ideal é aquilo que eu falei. O ideal seria eu fazer o exercício, por isso que é uma somação de tarefas. Então, teoricamente, não aumentaria muito tempo. Eu fazer o exercício com eletroestimulação. Então, o benefício que a gente tem é muito melhor, porque aí aquele paciente vai ter uma força melhor, né? E até o desempenho daquele exercício vai ser melhor, o tempo de terapia também reduz. Não sei se eu estou sendo clara. Mas O com ele Hélio comentou. colocou aqui, ó, e o ponto motor pode sofrer variação, né, Van? Isso, é isso, que não é assim. A gente tem um mapa de um ponto motor, mas é anatômico, então, do mesmo jeito que tem variações anatômicas, do ponto motor varia muito. Mas eu acho que esse não é o maior problema, tá? Eu acho que a gente deveria usar mais. Inclusive, lá na UTI, eu sempre cobro dos fisioterapeutas usarem eletroestimulação. A gente tem um equipamento que, infelizmente, é pouco usado. Eu sempre cobro que a gente deveria usar mais, sem dúvida, E na ele minha só opinião. completa dizendo que o ponto motor ele pode sofrer variação, por isso que também o problema do edema dificulta ainda mais a contração. Com certeza. Eu sei que a gente está bem atrasado, aliás, a gente já está bem adiantado no tempo, mas eu só queria fazer uma pergunta, não me odeie. A gente Não, tem uma UTI de neuro, né? E aí a gente usa nas nossas UTIs o MRC e a gente avalia o IMS também. Existe alguma particularidade por ser uma UTI de neuro? olha, na neuro não tem nada, a minha opinião, não tem nada muito diferente disso, muito mais específico, você entende? Então, assim, dentro da terapia intensiva é isso. Na neuro, deveria ter uma coisa para AVC, de repente, né, para um TCE. Não, pelo menos sob o meu conhecimento, não tem. Então, na neuro, a gente faz isso também. E foi mais na neuro que a gente mais ainda quis mudar para PERM, não ficou só no MRC, e mais ainda quis mudar para IMS. Porque tem paciente que não vai pontuar bem nunca. E aí a gente não consegue enxergar isso, né? Então, aquele paciente que é hemiparético, por exemplo, ele vai sair da UTI, vai sair às vezes até do hospital hemiparético, eu não vou conseguir enxergar isso. Mas tem paciente hemiparético, né, que, principalmente dependendo do predomínio, ele consegue sedestar, a gente treina o ortostatismo dele, assistido, a gente treina a propriocepção passada, né, do pé, o modo de deambular, tem várias coisas a ser treinadas que é função. Então, que eu saiba, se alguém souber qualquer coisa diferente, sou super aberta, não tem nada assim para UTI, né, específico de paciente neurológico. Mas eu acho que poderia ter. Eu acho que era isso, e eu vou só finalizar aqui a minha fala lendo um comentário aqui do Juliano, que eu achei bem interessante, que ele fala assim: ótima aula, que os intensivistas do Brasil possam ouvir o que você fala. Com muita propriedade, se a fisioterapia nas UTIs do Brasil fosse realizada como você mostrou, teríamos um mundo melhor. Parabéns. Obrigada, Juliana. Juliana Então, é um amigo. Eu sempre me deixo de graça. Obrigada. E obrigada a todo mundo aí, que eu estou vendo alguns nomes conhecidos, que agora eu fechei a tela, né? Obrigada a todo mundo que eu espero ter contribuído com o conhecimento de todos. A aula fica gravada, né? Se alguém quiser assistir ou compartilhar, fica lá no YouTube da disciplina. Obrigada mais uma vez, Dani, pelo convite. Obrigada, doutora Flávia, pelo espaço. E é isso, vamos em frente. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Boa noite. Eu que agradeço. obrigada. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.